Muitas vezes, por medo de julgamentos, a gente acaba se censurando num monte de coisas. Às vezes acaba censurando outra pessoa também. Nessa época de pandemia, parece até que situações assim aumentaram. Mas de onde será que vem isso? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine? E aí, é insegurança, é medo de julgamento, é tentar se impor sobre o outro, porque agora está tendo um convívio mais perto, mais próximo? Acho que é uma somatória de coisas, né? Acho que a primeira coisa é que parte de nós mesmos, né? Porque nós temos que ter uma convicção de quem nós somos para podermos expressar aquilo que nós somos. O mínimo possível, o mínimo, né? Ninguém tem uma autoconfiança tão 100%, vamos dizer assim. Seria ótimo, né? Seria ótimo. Mas é uma construção, a nossa identidade é uma construção. Na medida que eu vou ficando mais tranquilo comigo mesmo, sabendo quem eu sou e por que estou onde estou, fazendo o que faço, aí eu fico mais convicto de falar sobre mim mesmo e sobre os outros. Agora, a questão maior sobre a censura é qual é o limite ou qual é o parâmetro que a gente estabelece. Porque quando a gente fala de censura, a censura é um ato de censurar, ou seja, ela demanda um censurador, alguém que vai estabelecer um limite para o teto ou um limite para o chão, ou seja, onde se enquadra. Isso é censurar, é colocar algo dentro de um parâmetro. A questão é, quem é que estabelece os bons ou os verdadeiros ou os funcionais parâmetros, né? Então, por exemplo, eu lembro nos anos 70, eu sou um pouquinho mais antigo, e na época do regime militar, havia no começo de cada programa de televisão ou filme, uma espécie de documento assim. Era um papel filmado, né? Um papel filmado, carimbado, você lembra? Este programa foi aprovado pela censura federal. Quer dizer, havia toda uma limitação e havia censores. Os censores estabeleciam o que podia e o que não podia ser colocado dentro do quê? Do padrão do governo na época. Então, a gente precisa entender quem é que estabelece esse padrão. Por exemplo, eu vou censurar você. Se eu for censurar você, em cima de qual padrão? É do meu padrão, do seu ou do nosso entorno? E ainda tem o problema de quem aceita ou não essa censura também, pois é, né? Porque a gente poderia talvez fazer uma comparação para ficar mais claro para quem nos assiste. A crítica. A crítica é uma espécie de censura, mas não é uma censura que cerceia, é uma censura que faz a gente refletir sobre aquilo. Se eu criticar você, ou se você me criticar sobre alguma coisa que eu faço ou você faz, você está me fazendo refletir sobre isso. A crítica em si não é uma censura, não é absolutamente uma decisão, uma conclusão. Ela é simplesmente uma reflexão sobre aquilo que está sendo feito. Agora, quando a gente fala de censura, é uma crítica que já carrega em si uma limitação. Ou seja, ou você se enquadra nisso ou você está fora. Acontece muito agora nessa coisa de polarização e todo mundo dar opinião ou não dar opinião, comentar ou não um post, alguma coisa. Essa coisa de, não posso falar isso porque se eu falar isso vão me taxar disso. Então a pessoa mesma já faz uma censura, muitas vezes deixando até de falar uma coisa que gostaria e que, né, para ela seria tudo bem falar. Interessante o ponto que você toca, Elaine, porque com a internet a gente perdeu, vamos dizer, as fronteiras, os limites. Então, se você faz parte de uma rede social, qualquer que seja ela, você põe a sua opinião e ponto. Eu penso assim. Você pode pensar assim. É verdade que a maioria acaba seguindo uma espécie de fluxo, né? Vai para uma ideia assim, não é muito dela, mas ela acaba comprando aquela ideia, como você falou, da ideologia, da polarização e tudo mais. Mas aí que vem essa coisa, nós não sabemos lidar com essa total liberdade, nós não sabemos. A gente nós somos frutos, como eu acabei de falar, de um regime militar rígido que terminou no começo dos anos 80, ou seja, há pouco mais de 25, 35 anos atrás. Então é tudo muito rápido, né? A questão o que é o limite? Como é que eu posso me manifestar tão livremente assim? Porque olha só que interessante. Tem um termo muito comum hoje na internet, nas redes sociais, chamado cancelamento.
Então, fulano, se ele tem uma atitude que não respeita uma certa doutrina, um certo comportamento muito comum, ou desrespeita, por exemplo, o politicamente correto, que para mim, na minha opinião, é um absurdo, mas desrespeita o politicamente correto, alguém vem e fala assim, estou cancelando fulano, quer dizer, coloca isso, divulga isso, dissemina isso, e as pessoas começam a cancelar. Olha que interessante o termo, cancelar. Eu só consigo comparar cancelamento com assassinato. Então, se eu cancelo você, eu elimino você da minha vida. Uhum. Essa é a ideia, esse é o conceito. Mas por qual motivo? Porque simplesmente você pensa diferente de mim. E aí eu pensar diferente incomoda. Incomoda, entende? Então, acho que a gente precisa pensar muito sobre essa questão de censura, porque a censura começa sobre qual parâmetro eu estou fundamentando a minha maneira de ver o outro, de ver a minha relação, de ver a ideologia, a torcida do outro. Olha só, as torcidas que são antagônicas, que são adversárias ferrenhas dentro dos estádios de futebol, de repente elas se juntam para fazer uma passeata. Uhum. Em nome da democracia. O que eu estou sendo muito sincero aqui. Um absurdo. Eles se matam literalmente se matam nos metrôs, nas entradas dos estádios, nas esquinas, mas se juntam em nome da democracia? Não, tem alguma coisa errada aí. Fica contraditório, então, né? Você veja só como a influência, por exemplo, ideológica, ela é muito mais forte do que a influência de uma própria identidade pessoal sobre um conceito que você desenvolva sobre qualquer coisa. Agora, se a gente for puxar isso para o lado dos relacionamentos, por exemplo, é muito comum, e a gente vê muitos casos aí de relações abusivas, em que normalmente o homem, né, censura muito. Ah, mas você vai usar essa roupa? Ah, mas eu vi você olhando para o lado. Nossa, você fica olhando para todo mundo. Então, ocorre uma censura em relação à mulher. Perfeito. Né? Até que ponto... a gente sabe que, claro, é muito mais profundo que isso. Às vezes a mulher está muito envolvida, tem os medos, né? Claro, tem variantes. Né? Exatamente. Uhum. Mas, assim, até que ponto é interessante já na primeira chegar e falar assim, olha... Seguinte, vai me censurar não. Você sabe que aí, nesse assunto que você toca, tem um outro princípio envolvido, que é anterior à censura, que é a questão da segurança. Então, se eu estou com a minha esposa em algum lugar e eu estou seguro na minha relação com ela, pode acontecer o que acontecer, pode olhar quem quiser, pode, enfim, chamar a atenção ou de alguma forma. Isso não me toca, porque eu estou seguro em relação ao meu relacionamento com ela. Então, assim, se eu estiver seguro, eu não vou censurar, eu não vou me impor, porque a censura é uma imposição. É uma imposição, com certeza. É uma imposição. Muitas vezes ferrenha, né? Isso, então leva ao controle leva a medo puxa o controle, vira um ciclo vicioso e a pessoa não vive uma relação. Por exemplo, uma pessoa que tem uma relação assim de insegurança e vive falando, olha essa roupa, olha o decote, olha isso, por que você está olhando para lá? É uma pessoa totalmente insegura e que não tem estabilidade nenhuma, nunca vai ter. Essa relação ela é tóxica, ela é doentia, ela não tem nenhuma manifestação de leveza, de graça. E acaba minando também o restinho de segurança que a outra pessoa teria, né? Exatamente, porque aí a pessoa fica assim, andando em ovos. Por que eu vou manter uma relação em que eu tenho que ficar pisando em ovos devagarinho, porque qualquer coisa eu posso receber uma bronca, uma diretriz contrária à minha vontade, assim por diante. Medo de desagradar, Com né? certeza. Agora, voltando um pouquinho na autocensura, é legal muitas vezes pensar, a gente fala muito de se conhecer e pensar em si, né? Porque assim, não vou fazer tal pergunta porque eu lhe acho e não vai gostar. Mas é uma pergunta importante, então eu preciso bancar essa pergunta. Isso. Então, a medida da autocensura também precisa ser repensada, né? Eu prefiro um termo de autocrítica, porque na censura a gente estabelece aquele limite, eu não vou ultrapassar isso, mas a gente é muito leniente com a gente mesmo, né? Com as coisas que muitas vezes eu falo, você não pode fazer isso, mas eu dou essa permissão, entende? Sabe como é que é? Então eu prefiro essa autocrítica para que a gente consiga fazer essa delimitação e manter uma certa liberdade. Porque toda vez que a gente fala em censura, como a gente falou agora há pouco, a gente está falando de imposição, de delimitação. Existe um padrão e aí a gente delimita, corta aqui, corta aqui, corta aqui, então é dentro desse quadrado. Então eu prefiro uma autocrítica
para encontrar um autoconhecimento e, a partir desse, ter a minha identidade bem tranquila, como falamos agora há pouco, uma segurança. E, em cima dessa segurança, eu tenho um relacionamento leve com você. Se eu sou uma pessoa segura, eu transmito isso para você na nossa relação de amizade, e tudo que eu falar para você não vai ser ofensivo, não vai ser censurador, vai ser uma crítica e você vai me compreender. Ainda que eu mande você fazer alguma coisa que você... Peraí, você está mandando eu fazer? Não, mas na nossa amizade há uma coisa assim, eu acho melhor você fazer isso. Você não vai tomar como uma ordem, vai tomar como, puxa, eu acho que é uma direção interessante, porque há respeito e há segurança nessa relação. Isso seria fantástico, desenvolver relacionamentos seguros. Leves, né? Leves. E isso só o autoconhecimento vai levar, né? A partir dele, com certeza. E as pessoas que, de repente, se percebem muito nessa situação, e porque agora na pandemia tem muito isso também, né? Fulano não tá de máscara, fulano não sei o quê, vou denunciar, não sei o quê, né? Tá, gente. Então, assim, as pessoas estão censurando as outras também, né? E isso acontece direto, dentro da farmácia, na padaria, as pessoas estão assim. É claro que esse momento de isolamento, de quarentena, que também nós não estávamos, nunca ficamos acostumados a isso, nunca foi nos imposto isso, está gerando essa tensão. A questão da tensão é que ela é um estresse, né? Estresse é uma palavra da engenharia. Todo objeto que é submetido a um estresse muito forte, imagina um estresse muito forte sobre um ferro e aí ele rompe. Então, o estresse gera trauma. Então, se a gente está muito estressado ou sob muita tensão, a gente uma hora rompe. E esse rompimento, muitas vezes, é mais um surto. Então, aí não tem limite. Eu não vou respeitar. Eu surtei, então não tem educação, não tem pode, não pode. Eu já vou soltando os cachorros. E é muito, muito sutil. A gente tem que tomar muito cuidado nesse tempo de pandemia e isolamento. Se atentar a isso, até para não quebrar relações, às vezes, que né, são tão importantes. Né? As pessoas estão brigando por quase nada mais. Né? Já estava uma sociedade meio difícil. Agora, com essa tensão toda, esse estresse todo, a gente está a ponto de romper.